Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje. Comigo tenho um convidado muito especial, o Tiago Guimarães. O Tiago Guimarães é uma pessoa e amigo que eu conheci em Londres, enquanto estive a trabalhar em Londres, mas o Tiago, basicamente, ele formou-se na FEP e depois fez um MBA no INSEAD e começou a sua carreira na Deloitte, depois foi trabalhar para Londres, para a banca de investimento no Barclays, e depois, entretanto, criou a sua própria empresa e é CEO da sua própria empresa, que é uma empresa que faz M&A advisory e ajudam clientes com due diligence, M&As e transações. Portanto, Tiago, tu tens uma experiência muito rica, bem-vindo ao podcast e obrigado por aceitares o convite. Muito obrigado, Daniel. Obrigadíssimo pela iniciativa. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Tiago, eu gostava de te perguntar, tu realmente tens aqui uma experiência muito interessante, começaste a trabalhar em consultoria em Portugal e na Deloitte. Eu gostava, podes explicar-nos aqui um pouco como é que foi este teu percurso, ou seja, tu acabaste a FEP, começaste a trabalhar em consultoria, o que é que te levou a fazer, portanto, um MBA e depois a trabalhar em banca de investimento? Claro, olha, comecei a trabalhar na Deloitte após o meu curso, queria uma experiência de consultoria, gostava muito de finanças, por isso queria também trabalhar em corporate finance. E pronto, foi bom para construir aqui o meu set de skills na área financeira. Contudo, depois o que eu quis era verdadeiramente ter uma experiência internacional e achei que o MBA era a plataforma certa para isso, não é? Portanto, depois tive a oportunidade, não é? O grande prazer e privilégio de tirar o MBA no INSEAD, para além de uma experiência pessoal enriquecedora, porque é um ano frenético em que existem, para quem não está familiarizado, são 2 campos a correr, onde corre o programa em simultâneo, portanto existe o campus de Fontainebleau e o campus de Singapura, é o mesmo programa a correr em paralelo em ambos os campos. As pessoas podem decidir em qual dos campos é que querem estar, e depois ainda a oportunidade de fazer um exchange em Wharton e depois a oportunidade de fazer também um summer internship numa empresa que as pessoas queiram, não é? E eu acabei por fazer isso tudo, não é? Portanto, a nível pessoal muito enriquecedor, a nível profissional também foi excelente, porque através do summer internship que eu fiz no Barclays, acabei depois por ser convidado para trabalhar full-time como Assistant Vice President e pronto, mais uma vez, a oportunidade para trabalhar em deals de M&A grandes, complexos, projetos muito estimulantes, conhecer pessoas muito, muito interessantes e depois, ao fim de tudo isso, pensei que gostaria de tentar uma aventura por conta própria e aqui depois tentei um bocadinho o melhor dos 2 mundos. Eu não quis perder o contacto que tinha com o mundo financeiro internacional, portanto não queria perder o contacto com Londres, mas ao mesmo tempo queria regressar a Portugal. Então o que eu criei foi uma empresa que pudesse fazer ambos, não é? A LGG Advisors é uma empresa que faz consultoria financeira a partir de Portugal, mas que só trabalha com clientes internacionais, em particular Reino Unido, também Estados Unidos, Europa continental, Médio Oriente, mas muito Reino Unido. E por isso tive a sorte de conseguir fazer isso e as coisas têm corrido bem até agora. Portanto, tu realmente é inspirador porque tu criaste a tua vida de sonho, ou seja, tu viste aqui uma oportunidade e tinhas uma visão e criaste. Então, conta-nos, se calhar antes de falarmos um pouco mais sobre a LGG Advisors, eu gostava de te perguntar só um pouco como é que foi esta tua experiência em banca no Barclays, como é que foi, portanto, banca de investimento tem sempre a reputação de ser uma indústria difícil, exigente. Como é que foi para ti esta experiência?
Olha, Daniel, eu acho que não foi diferente do que foi para a maioria das pessoas. Imagino que tenha sido também muito semelhante para ti. Foi extremamente duro, foi muito, muito duro, porque se calhar é mais fácil para quem começa em banca desde que sai da faculdade, porque, não é? porque se habitua a esse pace, a esse ritmo alto, mas para quem começa em banca de investimentos ao fim de alguns anos, em que começa como Assistant Vice President ou como Associate, no fundo tem pessoas que são mais novas e que são menos, e que supostamente têm menos anos de experiência, mas que sabem mais do que nós sobre o negócio da banca, não é? E, portanto, existe um trabalho grande de catching up para fazer, não é? Portanto, as pessoas lançam-nos aos leões e nós depois temos que sobreviver, não é? Portanto, é duro porque é exigente, é um mundo sofisticado, mas depois também tem outra parte, não é? Que é muito recompensador. É um meio onde se constrói um network muito interessante, onde temos a oportunidade de estar em contacto com pessoas que de facto são muito, muito talentosas e participar em projetos que depois vão ser a capa do Financial Times no dia seguinte, não é? Quando correm bem. É verdade. É assim, por curiosidade, tu quando entraste no Barclays, em banca de investimento, tu já tinhas experiência na área financeira. Portanto, não foi assim. É que eu, quando comecei em banca de investimento, eu tinha estado em consultoria estratégica. Portanto, nós em consultoria estratégica, obviamente, fazemos muito business plans e não sei o que mais, mas não tínhamos aquela bagagem, como tu dizes, de um analista que já está num banco. Eu calculo que tu, tendo trabalhado em corporate finance na Deloitte, pelo menos já levavas aqui um bocadinho do know-how e se calhar isso amparou-te um bocadinho o início, mas realmente no meu caso posso dizer que és tu atirado às feras e pronto, também é uma aprendizagem muito rápida, mas é este processo para ti de aprendizagem e de adaptação, tu sentiste que houve muito knowledge que tiveste que criar rapidamente ou que a tua experiência em corporate finance na Deloitte já te tinha preparado para o que ias enfrentar? Claro que a experiência em corporate finance me ajudou com determinado conhecimento financeiro, não é, que adquiri lá, mas para ser honesto é um mundo completamente diferente, porque obviamente sem ofensa nenhuma às advisory firms em Portugal que fazem certamente um bom trabalho, mas um banco de investimentos em Londres ou em Nova York lidera uma transação de A a Z, está envolvido em todos os aspectos da transação e é responsável pela execução, não é? Pela execução bem sucedida dessa transação. As advisory firms tipicamente envolvem-se num aspecto da transação, não é? E por isso é que o trabalho num banco de investimentos acaba por ser tipicamente mais duro, mais intenso, e onde os projetos de facto exigem muito de cada um, não é? Tanto em termos de tempo como em termos de capacidade de executar o projeto, etc. Por isso, claro que foi ótimo o que eu aprendi e fiquei muito grato pela experiência que tive, mas foi um completo life changer. É realmente uma plataforma para se aprender muito e é uma aprendizagem muito condensada e é por isso que acaba por muitas vezes ter um bocado uma conotação um pouco mais negativa, porque realmente vem com algum sacrifício pessoal em termos das horas de trabalho. Então, só para finalizar aqui no tema Barclays, tu trabalhaste em qual setor? Foi no setor mais especializado em TMT, certo? Certo, trabalhei na equipa TMT, por si só é um setor muito grande, não é? Porque é Technology, Media and Telecommunications, portanto o universo de coverage é muito grande. No Barclays, esta equipa em particular era bastante boa, portanto, salvo erro, era a maior equipa dentro do Barclays, portanto eles tinham uma boa reputação, faziam deals, faziam muitos deals e entravam em deals bastante grandes, e por isso também particularmente exigente, não é? Porque eles estavam habituados, não é, a fazer deals complexos com players grandes.
Mas sim, foi uma experiência boa. Acho que depois dentro de cada indústria, não é? Como, para quem não sabe, vou só rapidamente explicar que tipicamente os bancos estão organizados como se fosse uma matriz. Portanto, de um lado tem as equipas de indústria, que para aquela indústria em particular fazem todos os produtos, não é? Portanto, M&A, ECM, DCM, Leverage Finance, e depois do outro lado tem as equipas de produto, não é? Que para um específico produto fazem todas as indústrias, não é? Portanto, por exemplo, uma equipa de DCM, não é? Faz DCM para todas as indústrias e nós, em geral, trabalhamos sempre aos pares, não é? Portanto, alguém da equipa de indústria emparelhado com alguém da equipa de produtos. Nem todos os bancos trabalham assim, mas acho que a maioria trabalha. Mas a equipa de TMT era bastante dominante e eram eles quase sempre que assumiam a liderança dos deals, mesmo quando havia outras equipas envolvidas, e nós estávamos talvez 70% ou 80% do tempo a fazer M&A. Claro. E isto também só para ajudar aqui as pessoas mais leigas a perceber, no fundo, o que o Tiago está a dizer é que a experiência que ele teve acabou por ser muito rica, porque ele trabalhou em M&A, ou seja, fusões e aquisições, trabalhou em ECM, que no fundo tem a ver com equities, portanto, imagina, pode ser um IPO, por exemplo, trabalhou com DCM, que tem a ver debt, por exemplo, se a empresa tiver a levantar dívida, ou se estiver a fazer um leverage finance, ou o que quer que seja, portanto, acabou por ser aqui uma experiência mesmo muito, muito completa. E se calhar agora acho muito interessante também te perguntar aqui um tema. Como é que foi a tua experiência trabalhar na primeira vez fora de Portugal? Ou seja, tu foste trabalhar para Londres. Como é que foi esta adaptação? Foi muito óbvia? Ou há alguma recomendação que deixes aqui aos ouvintes? Olha, não sei o que diga. Acho que a experiência de trabalho foi intensa, mas foi boa. Tipicamente, eu acho que é sempre bom começar com um internship, porque é a forma de gradualmente as pessoas começarem a conhecer a organização começar a conhecer as pessoas também. E acho que este, aliás, costuma ser o modelo escolhido pela maior parte dos bancos, é começar com um internship, ou como analista, ou mais tarde como associate. E o que eu diria é, as pessoas, obviamente, têm que olhar para isto como sendo um investimento, não é? Tem um investimento em termos de aprendizagem, em termos de conhecimento, em termos de network que constroem. Portanto, há naturalmente aqui um conjunto de sacrifícios que tem que fazer, não é? E depois cabe a cada um perceber qual é que é o seu limite de sacrifícios a que está disposto a fazer, não é? Uns têm, se calhar, mais tolerância, outros têm menos tolerância. E eu acho que a indústria deve caminhar também para um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, para não ser tão brutal. Mas a verdade é que acho que o Elon Musk costuma dizer esta frase muitas vezes: nunca ninguém fez nada de revolucionário a trabalhar 40 horas por semana, não é? Por isso, as pessoas também têm que ter noção que é verdade que existe um certo sacrifício pessoal envolvido, mas também, trabalhando mais, também aprendem mais e aprendem mais rápido, não é? Eu posso dizer que os meus anos de banca de investimento valeram, se calhar, por cada ano, talvez por 2 ou 3, a trabalhar noutro sítio qualquer, não é? Em termos de aprendizagem. Mas claro que isso é sempre uma opção pessoal, não é? Sim, por acaso agora falaste nisso o Steve Jobs também tem ele realmente é tido como um homem brilhante no trabalho que ele fez e ele também era tido como um homem profissionalmente muito difícil, mas tem a ver com isto, ou seja, é preciso uma pessoa estar dedicada e colocar o seu talento e energia e as coisas não acontecem de uma forma óbvia, é preciso trabalhar. Mas queria te perguntar, tu fizeste aqui um MBA espetacular, que eu também conheço bem. Como é que foi a tua experiência de MBA, Tiago? Foi uma experiência importante para ti? Achas que é uma experiência que tu recomendarias às outras pessoas também a ponderarem fazer? Olha, eu acho que para mim foi excelente a todos os níveis, mas mais uma vez é uma decisão pessoal que cada um deve ponderar. Eu olho para o MBA como tendo 3 pilares, ok? Eu acho que o primeiro pilar é o pilar da aprendizagem, não é? Apesar de tudo é um curso, não é? Existem aulas, existem professores, existe toda uma aprendizagem. Existe um segundo pilar que é a plataforma para procurar um novo emprego, não é? E existe o terceiro pilar, que é o networking, portanto, os contactos, a rede que se faz na altura e a que se tem acesso depois mais tarde, não é? E depois cada um é que tem que decidir
como é que a escola, aquela escola em particular, ou até mesmo o programa em si, não é? Faz sentido para estes três pilares, não é? Destes três pilares. Para mim, o MBA era, em primeiro lugar, uma oportunidade, uma plataforma para poder procurar um emprego em banca em Londres. E, portanto, logo à partida, eu queria que fosse um MBA internacional, que tivesse um ranking dentro do top 10 e que tivesse acesso não é, estes empregos de banca no estrangeiro. Portanto, desse ponto de vista, cumpria totalmente os meus critérios. Depois, a parte de networking, acho que a INSEAD é indiscutivelmente a escola com melhor rede a nível mundial. Obviamente, há escolas americanas com uma excelente rede nos Estados Unidos. A LBS também é uma excelente rede, sem dúvida, na Europa. Agora o INSEAD tem uma rede verdadeiramente global e tem, acho que a seguir é a escola a seguir a Harvard que tem o maior número de CEOs na lista do Forbes 500. Portanto, logo por aí dá para ver, não é, que muitas pessoas com valor tiraram o curso, não é? Portanto, do ponto de vista de network também excelente. E depois a parte da academia, que também me fascinou bastante, a parte de learning opportunity. Mas eu percebi que o MBA não é para todos e o MBA no INSEAD também não é certamente para todos. Depende muito das opções pessoais. Há pessoas que simplesmente querem continuar a trabalhar em Portugal. Nesse caso, provavelmente não fará sentido fazerem um MBA fora. Pode ou não fazer, mas se calhar tem menos valor tirar um MBA fora, porque a grande oportunidade de poder usar isso como não é, uma plataforma para depois trabalhar fora, acho que se perde, não é? A questão do network também. Claro que existe um ótimo network iniciado em Portugal, mas perde-se de certa forma o network internacional. Mas como digo, é uma opção pessoal. Para mim, eu permiti fazer aquilo que o INSEAD sempre disse que era possível fazer, que era mudar de geografia, função e indústria, as três coisas ao mesmo tempo, não é? E eu fiz as três em simultâneo. Embora eu estivesse em Corporate Finance, estava em Corporate Finance do lado de Advisory, não é? Do lado de consultoria, portanto, apesar de tudo, mudei depois também para a banca de investimentos. Portanto, para mim, ótimo, não é? Acho que cada um é que tem que avaliar o que é bom para si, o que é o melhor para si, mas aquilo que eu recomendo, que foi o que eu fiz, imagino que tenha sido também sido o que tu fizeste, é as pessoas começarem, se estiverem interessadas realmente em fazer um MBA, começarem a ir às reuniões de MBA, contactar as escolas, a irem aos networking events e depois perceberem se gostam da cultura, do tipo de pessoas que lá estão, do programa que a escola tem, enfim, tudo isso. Fantástico, Tiago. Tu realmente tens aqui uma experiência incrível do ponto de vista financeiro, porque, pronto, trabalhaste em Corporate Finance, em banca de investimento, fizeste MBA, mas tu és um verdadeiro empreendedor, porque tu, à primeira oportunidade que tiveste, criaste aqui uma empresa. Portanto, conta-me lá esta história. Como é que foi a criar a LGG Advisors? Em que estado do desenvolvimento é que vocês estão, também agora? E conta-nos esta jornada. Sim. Para explicar um bocadinho melhor o que é que nós fazemos, nós ainda somos relativamente desconhecidos em Portugal, apesar de estarmos a crescer muito rápido, mas a LGG Advisors o que faz é Team Augmentation para Financial Advisory ou Financial Consulting. O que é que isto quer dizer? Portanto, fazemos trabalho de Corporate Finance M&A, mas tipicamente trabalhamos associados a um outro banco ou uma outra private equity ou uma outra empresa de advisory. Portanto, nós ajudamos-los a executar os mandatos deles. Nós também temos alguns mandatos nossos, alguns mandatos próprios, mas por forma a podermos ter acesso a transações grandes, sofisticadas, complexas, trabalhamos com este tipo de clientes e ajudamos a executar os mandatos deles. Esta oportunidade surgiu quando eu estava no Barclays e percebi que, de facto, a forma como a banca está estruturada, por vezes parece um bocadinho irracional, porque a banca contrata uma série de pessoas quando tem muito trabalho, mas depois também despede uma série de pessoas quando não tem, não é?
Portanto, é uma atividade bastante sazonal e cíclica, não é? E depois também, porque uma coisa que eu reparei é que as pessoas em banca estão constantemente sobre pressão, sempre com grande workload, e nem sempre se faz o uso mais eficiente do tempo das pessoas, não é? Portanto, a LGG Advisors, no fundo, vem expandir a capacidade dos bancos de investimento ou destas advisory firms, proporcionar-lhes capacidade de execução para, de certa forma, nivelar ou ajudar a equilibrar estes períodos de sazonalidade, de ciclicalidade e ajudar também com o time to market, não é? Ajudar com ter recursos disponíveis de imediato quando eles são necessários. E por isso criei em 2017 a empresa a partir do Porto. Começamos a trabalhar então com alguns clientes em Londres, mas no início clientes pequenas advisory firms, que nós ainda não tínhamos track record, não tínhamos reputação no mercado, portanto começamos com clientes pequenos e depois felizmente as coisas foram correndo bem e fomos tendo acesso a clientes grandes e hoje trabalhamos com alguns dos maiores bancos de investimento no mundo, bancos de investimento e fundos de private equity no mundo. E temos esta oportunidade de trabalhar lado a lado, não é? Porque aqui o nosso modelo de negócio faz com que a nossa equipa esteja integrada na equipa do cliente, não é? Portanto, a nossa equipa eles trabalham como se fossem colegas dos analistas e associates que estão no banco de investimentos, é tal e qual, não é? Em alguns casos, a nossa equipa até tem e-mail dos clientes, tem um telemóvel portátil dos clientes, tem um computador que é dos clientes, portanto, trabalham tal e qual como se fossem um analista ou um associate em Londres ou em Nova York, mas neste caso a partir de Portugal, não é? E, quer dizer, tu tendo criado a empresa, tu acabas por ter que fazer um pouco de tudo, não é? Tens o teu chapéu de CEO, mas às vezes fazes recruitment, às vezes tens que lidar com partes administrativas, tens que montar a equipa. Portanto, como é que foi este processo de criação da empresa? Como é que foi este processo de montar uma máquina oleada e que agora já deve funcionar mais autonomamente sem ti, mas como é que foi todo este processo, esta jornada? É curioso e por isso é que eu acho que empreendedorismo, mais uma vez, é uma questão de perfil ou de gosto ou de personalidade. Não é uma coisa que todos gostem, nem é uma coisa que sirva a todos, não é? No início é o que tu dizes, não é? People wear many hats, não é? Portanto, fazia invoicing, fazia contactar clientes, fazia gestão de projetos. Havia alturas em que eu estava de regresso aos tempos de banca de investimentos, em que eu estava a fazer trabalho de associate e a corrigir o trabalho dos analistas, não é? Havia momentos em que eu estava 100% dedicado à parte operacional, não é? À parte de execução. Felizmente a estrutura cresceu e cresceu com um conjunto de pessoas muito boas. Então hoje eu já praticamente que não me envolvo na parte operacional. Se alguém pedir a minha ajuda, tenho todo o gosto em ajudar, mas os nossos project managers são excepcionais, lideram as equipas com todo o brilhantismo, portanto pouca ajuda é necessária da minha parte aí. Existe depois a parte mais estratégica e a parte de business development, que é onde eu acabo por dedicar a maior parte do meu tempo hoje em dia, não é? Essa transição de microempresa para pequena empresa faz com que depois, se calhar o teu horizonte temporal muda um bocadinho. Como microempresa estás muito preocupado no dia a dia, não é? É pensar, o que é que vais fazer hoje? Não é? Acordas e pensas o que é que vais fazer naquele dia, não é? Porque no fundo o que tu queres é só desenrascar as coisas para aquele mês, ter dinheiro para pagares às pessoas, não é? É um bocadinho assim. Quando as coisas correm bem e depois passas a pequena empresa, ou a média empresa, tens que olhar já um bocado mais para o futuro, não é? Pensar, ok, vamos agora estrategicamente pensar como é que conseguimos abordar este banco de investimentos grande, quem é que gostaríamos de conhecer na organização, como chegar lá, quais é que são os nossos objetivos estratégicos para este ano, que recursos devemos alocar, humanos e financeiros, todo um conjunto de coisas que começas a ter que pensar que não podias pensar antes, até porque antes, estando eu tão focado na parte operacional, não tinha tempo nem disponibilidade mental para pensar noutras coisas, não é? Mas pronto, acho que nós somos um people's business, não é? Por isso, felizmente, temos pessoas excepcionais que acabam por se encarregar das diferentes áreas e ajudar-me a mim a focar um bocadinho mais nessa parte de estratégia e business development.
Fantástico. Então, e a nível de, pronto, mais de M&A, quais é que são as principais, digamos, tendências que pelo menos tu estás a observar, ou seja, onde é que a tua empresa está a ser pedida para ter mais trabalho e quais é que são estes setores que tu vês que está aqui em franca necessidade de talento e de trabalho e de M&A? Uhum. Estamos a falar em termos de setores, em termos de indústria. Há algumas indústrias que são bastante óbvias e que beneficiaram com a pandemia, não é? Uma delas é, obviamente, healthcare, não é? Outra é tech, não é? Dentro de tech, obviamente, há muita coisa, não é? Mas sem entrar em demasiado detalhe, tech em geral tem, tem vindo a beneficiar e continuar a beneficiar com a pandemia e com o trabalho remoto. A parte de manufacturing industrials também para muitos verticais também acho que se reforçou bastante. As partes que perderam, o retail perdeu bastante, não é? Especialmente a parte do retail tradicional, a parte de real estate, especialmente a parte do real estate comercial, não é? Também perdeu bastante. Mas curiosamente, eu acho que depois existe uma certa desigualdade na forma como as crises afetam as economias. E eu acho que a forma como esta crise está a afetar as economias não é muito diferente daquilo que aconteceu em 2008. As economias maiores, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, são tipicamente as que são mais afetadas no início da crise, mas depois também são as mais resilientes e as mais rápidas a sair da crise. Não é? Em 2008 foi exatamente a mesma coisa, não é? Vê-se que agora os Estados Unidos já vai ter um crescimento excepcional este ano, a economia já está a recuperar a toda a velocidade, está robusta, e enquanto que, infelizmente, as economias na Europa, talvez exceção à do Reino Unido, que também parece estar a recuperar bem, mas as economias na Europa, infelizmente, parece que vão demorar mais alguns anos a recuperar. De facto, os Estados Unidos e, em certa medida, também o Reino Unido têm aqui uma certa maleabilidade e flexibilidade que é bastante curiosa. Por isso, o que eu quero dizer com isto? Existe uma certa assimetria, uma certa desigualdade na forma como isto é sentido. Portanto, mesmo os verticais ou as indústrias que foram mais afetadas, como eu estava a mencionar, commercial real estate e também a parte mais de traditional retail, vemos que no Reino Unido e nos Estados Unidos já estão a recuperar bem. Por isso eu acho que aqui também como aquela famosa frase ou expressão dizia que as três coisas mais importantes para ser bem sucedido era location, 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 não é? Então eu acho que o sítio, não tanto onde se vive, mas o sítio onde se faz negócios é importante. É o mantra do retalho. Sim, é verdade, sim. Então, Tiago, se calhar também aproveitando aqui a tua expertise e a tua generosidade, também o programa também é ouvido por pessoas que estão um pouco a aprender e a começar no mundo das finanças e dos investimentos. Deixa-me fazer-te aqui uma pergunta que é, imagina que estás a trabalhar agora com um novo analista que tu recrutaste e ele está um bocadinho perdido sobre como fazer uma avaliação. Quais é que eram as direções que tu lhe darias? E pronto, no fundo o que eu estou-te a perguntar é o que é que tu achas que é uma forma de abordar a avaliação, porque muitas pessoas que estão a ouvir é um conceito ainda que não é muito óbvio e que para quem está a investir é realmente importantíssimo ter este conceito presente. Uhum. Bem, há vários tipos de avaliação que se pode fazer, há algumas mais tradicionais, outras mais exóticas. Eu acho que podemos olhar, se calhar, vou ser aqui se calhar um bocadinho simplista, mas para ajudar, eu acho que podemos dividir a avaliação em dois tipos. Uma é a avaliação intrínseca, não é? Em que nós tentamos determinar o valor da empresa apenas ou especialmente com recurso à informação interna da empresa, não é? E a outra, eu diria que é uma avaliação de mercado ou uma avaliação com recurso a, não é, indicadores de mercado. Na avaliação intrínseca nós temos, por exemplo, uma que é bastante conhecida, que é o Discounted Cash Flow, não é? Em que a empresa faz um plano de negócios, tenta estimar como é que serão os financials da empresa no futuro e depois encontrar uma discount rate apropriada
para, de certa forma, atualizar esses cash flows futuros para o momento presente, não é? Depois da soma de todos esses cash flows, dará aquilo que nós chamamos de enterprise value, não é? O valor da empresa. Isto tem coisas boas e tem coisas más, não é? A coisa boa é que depende totalmente de cada um ou de cada empresa conseguir montar a sua própria avaliação, não é? Claro que para calcular essa taxa de desconto há sempre alguns indicadores de mercado que são precisos, mas pode ser feito quase exclusivamente com informação da empresa. Mas depois a parte má é que é quase um bocadinho bola de cristal, não é? Porque como é que nós sabemos que aqueles forecasts estão accurate, não é? Que são fidedignos, que vão de facto acontecer, e depende das expectativas de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, não é? Portanto, é sempre um bocadinho, obviamente quem está envolvido num negócio é sempre, ou tende sempre a ser um pouco otimista sobre o seu próprio negócio, não é? Portanto, estas expectativas podem estar sempre demasiado otimistas, não é? Portanto, isto é o DCF, não é? A avaliação intrínseca. Se nós olharmos para avaliações de mercado, podemos fazer, por exemplo, avaliações com base em transações passadas, não é? Que é aquilo que se chama Transaction Comparables, que é olhamos para transações passadas de empresas semelhantes, na mesma indústria, com um modelo de negócio semelhante, com características semelhantes, tentamos determinar quais é que foram os múltiplos dessa transação, e depois fazemos possivelmente uma média, uma mediana e obtemos aí um valor de referência do mercado, não é? Outra coisa também é olharmos para os trading comparables, que é as empresas que transacionam no mercado hoje em dia, portanto as empresas listadas publicamente que transacionam no mercado. Portanto, nesse caso a informação está disponível, não é? E retiramos também os múltiplos de mercado dessas mesmas empresas, mais uma vez, para fazer uma média, uma mediana e usar isso como um valor de referência. Existem depois outros métodos de avaliação, LBO e outros mais sofisticados, mais exóticos, se calhar não vale a pena entrar em tanto detalhe, mas o que eu diria é, para mim a avaliação não é tanto um ponto ou um valor, a avaliação para mim deve ser uma conclusão ou uma análise que se faz com base num conjunto alargado de valores. Portanto, no fundo, deve ser mais um range do que um valor em particular. Portanto, da interseção de todos estes valores, DCF, Trading Comparables, Transaction Comparables, LBO e outros, nós conseguimos perceber mais ou menos qual é que seria o range mínimo, não é? O valor mínimo e o máximo de valor de mercado desta empresa. E depois, claro, há um conjunto infinito de variáveis que se têm qualitativas, que se têm que ponderar para perceber se a empresa está mais próximo do range superior ou está mais próximo do range inferior, não é? Coisas como qual é que é o seu nível de tecnologia e disrupção, qual é que é, portanto, o nível de propriedade industrial que tem, o seu produto ou serviço está protegido por patentes ou não, o quão diferenciado é que qual é que é o nível de concorrência e competitividade do mercado, existem barreiras à entrada nesse mercado, enfim, é um conjunto enorme de coisas que se tem que pensar para depois perceber mais ou menos, e depois, como em tudo, há um processo de negociação, portanto, quem está a tentar comprar ou vender uma empresa entra num processo de negociação e isso é o que ultimamente depois acaba por determinar o processo de compra ou de venda, não é? Claro. Já agora aproveito só para perguntar, qual é que é o múltiplo que tu gostas mais de utilizar? É o EV over EBITDA? É o Price per Earnings? Qual é que tu te sentes mais? Quer dizer, provavelmente não é um, são vários, mas qual é que é aquele que gostas mais? Nós olhamos para vários, mas como tipicamente lidamos com empresas privadas, depende também dos setores e das indústrias, não é? Mas eu acho que o EV e EBITDA para empresas privadas costuma ser, em geral, aquilo que nos dá um bocadinho mais não é, de ideia sobre o valor não é, sobre o valor de uma empresa. Mas, como digo, isso pode mudar bastante, não é? E pronto, o Tiago realmente deixou aqui um bom manual para vocês executarem quando estiverem a fazer avaliações, mas pronto, no fundo,
o Tiago diz, e muito bem, é que realmente não há uma única forma de fazer uma avaliação, há várias formas e depois é importante a pessoa triangular. Portanto, ele aqui mencionou 4 diferentes formas e quando se está a fazer uma avaliação realmente é importante olhar um pouco e perceber um bocadinho o que é que cada uma delas dá e pronto, e cada caso é um caso, não podemos tentar automatizar ao máximo o processo de avaliação, mas no final do dia cada caso vai sempre ser um caso, cada empresa é sempre uma empresa. E por fim, o Tiago falou que em termos de múltiplos gosta mais do EV over EBITDA, pessoalmente também é o múltiplo que eu gosto mais de utilizar porque pronto, price per earnings, acho que os earnings tendem a ser muito, haver muitas discrepâncias, é preciso depois fazer ajustamentos e depois há os contabilistas vão testar o que eu digo, mas depois há a manipulação dos contabilistas nos earnings que apresentam para pagarem menos imposto e portanto, e depois o price per earnings tem sempre algumas limitações desse campo. E pronto, obrigado a Tiago aqui por esta explicação. Tiago, se calhar aproveitava também para perguntar, porque tu, dentro do ponto de vista de empreendedorismo, também és aqui acionista de uma outra empresa, portanto, conta-nos lá aqui um pouco esta tua experiência, como é que foi, como é que aconteceu este processo, como é que deste o passo para ser acionista e pronto, o que é que esta empresa faz e qual é que é o teu contributo neste momento enquanto acionista? Eu sou acionista de um pequeno número de empresas, mas provavelmente aquela mais interessante é o Wine with Spirit, interessante em termos de conceitos. É o Wine with Spirit, que é uma empresa que cria enoconceitos, ou que cria conceitos de vinho. E eu posso explicar, certamente o CEO da empresa explicará muito melhor do que eu, mas eu posso explicar um bocadinho o que é que isto significa. Quando nós nos deslocamos ao supermercado e olhamos para a prateleira, vemos lá um conjunto de vinhos e são todos quinta de qualquer coisa, casa de qualquer coisa, e eu percebo alguma coisa de vinho, mas não sou um especialista. Portanto, em muitos casos, aqueles vinhos parecem todos iguais para mim, não é? Com base nisto, a Wine with Spirit decidiu criar vinhos que estão associados a conceitos, a eventos, a emoções, a sentimentos, e fazer um bocadinho o trabalho inverso que se costuma fazer no setor dos vinhos. Portanto, tipicamente no setor dos vinhos, quem tem uma vinha ou quem tem uma adega produz o melhor vinho que consegue com os recursos que tem disponíveis e depois empurra esse vinho para o mercado, não é? Aqui a Wine with Spirits, eu apaixonei pela ideia porque eles fazem exatamente o oposto. Portanto, eles foram primeiro fazer um estudo etnológico para perceber quais é que eram as emoções, as ocasiões, as situações em que as pessoas bebiam vinho, não é? E depois perceber então qual é que seria o vinho adequado para cada uma dessas emoções, ocasiões, situações. E então estes vinhos são todos muito específicos ou apropriados exatamente para uma determinada ocasião, evento, emoção, etc. Só para vos dar alguns exemplos, o Wine with Spirit criou, por exemplo, o Dine with Me Tonight, não é? Que é um vinho para uma ocasião especial, queremos jantar com amigos ou com alguém especial e temos um vinho apropriado para essa ocasião. Temos o Bastardo, que é um vinho assim maluco para as pessoas se divertirem. E depois temos o Love You Forever, que é um vinho para celebrar qualquer coisa especial com alguém que nos diz muito, não é? Depois temos vinhos específicos para comidas, o Meat and Meat, o Seafood and Co. E eu adorei esta ideia de nós conseguirmos associar um vinho a uma emoção, um sentimento. No fundo, não é muito diferente do que as bebidas brancas ou até a cerveja já vêm a fazer há muito tempo, não é? Vocês nunca veem, quando se faz um anúncio a uma cerveja, eles nunca, ou muito raramente, promovem os ingredientes da cerveja, ou se foi amadurecido desta forma ou daquela forma, ou se a levedura é assim ou é assado, quer dizer, não falam disso, simplesmente falam de quais é que são as emoções e os sentimentos que estão associados a beber aquela cerveja, e o mesmo para bebidas brancas, para vodka, rum, tequila, etc, não é? Curiosamente, o mundo do vinho é que se tornou um mundo em que
nós quase que queremos educar à força as pessoas, não é? E ensinar-lhes que têm que beber vinho se tiver sido amadurecido em carvalho francês ou americano, ou se tiver estado não sei quantos anos na barrica, ou não sei o que mais. Tudo isso são coisas interessantes e que eu próprio gosto de saber. Acho que é ótimo ter conhecimento sobre o vinho. Mas muitas vezes as pessoas só querem beber um vinho bom, que seja apropriado para aquela ocasião ou apropriado para aquilo que vão comer, e não querem estar tão preocupados com questões técnicas. E isso é que eu adorei, esta forma tão simples e genuína de associar o vinho a emoções. E pronto, por isso é que me tornei acionista e felizmente acho que foi aqui a escolha certa, porque a empresa é de facto muito diferente de todas as outras empresas de vinho que eu conheço. E aquilo que eu também posso dizer aqui aos ouvintes é que realmente eu acho que a melhor forma de saber mais sobre negócios é quando vocês são acionistas. A partir do momento em que vocês são acionistas de uma empresa, tudo muda. A forma como vocês olham para o negócio, como resolvem os problemas. E eu pessoalmente também um pouco à tua imagem, também sou acionista em duas empresas e acho que mudou fundamentalmente a forma como eu sou também a nível de pronto, no meu trabalho e faz-me ser muito melhor investidor também. Portanto, acho que eu admiro muito essa tua veia empreendedora e o que construíste e acho que esta vertente também de seres acionista também te faz depois ser melhor profissional. Tiago, agora queria-te fazer só aqui algumas perguntas mais a nível de investimentos. Portanto, gostava de, em primeiro lugar, perguntar que estilo de investidor é que tu és? Tu és um investidor ativo ou passivo? És um investidor conservador? És um investidor agressivo? O que é que tu fazes ao teu portfólio, digamos? Olha, isso depende um pouco do tempo que eu tenho. O que eu acho é que para fazer investimentos, as pessoas têm que ter o tempo para se dedicar, primeiro, a estudar os investimentos que querem fazer, okay? E não ir atrás de modas. Acho que é sempre mal uma pessoa ver uma notícia no jornal e achar que, não é, que deve investir por causa disso. As pessoas devem fazer um estudo prévio que lhes dê conforto e confiança que aquele investimento faz sentido, não é? E por isso eu de algum tempo para cá que não tenho investido em publicly listed equities, simplesmente porque não tenho tempo para acompanhar o desenvolvimento destas empresas e a minha preferência tem ido para fazer ou investimentos na minha própria empresa, não é? Porque essa conheço bem, ou investimentos noutras empresas privadas onde eu possa ter algum tipo de influência ou em que possa ajudar o management de alguma forma, como é o caso, por exemplo, da Wine with Spirits, em que eu posso discutir estratégia com o CEO, ajudar a management team naquilo que eles precisarem, estar também informado sobre as últimas novidades. E aí, tendo esse envolvimento maior, dá-me um bocadinho mais de conforto e confiança, porque conheço a equipa de gestão, porque sei o que estão a fazer e sei qual é que é a estratégia deles. Dá-me um bocadinho mais de confiança do que investir em publicly listed securities que não tenho tempo para acompanhar. Claro que não há problema nenhum em investir em publicly listed equities, não é? Ou equities ou securities in general. Há pessoas extraordinariamente bem-sucedidas que fizeram disso a sua vida, não é? Nem preciso de ir muito longe para citar algumas. Mas acho que de facto é preciso dedicação, é preciso tempo, porque aquilo que eu observo é para alguém fazer escolhas discricionárias, portanto, ser um investidor ativo, tem que dedicar tempo a acompanhar. Porque senão o melhor é mesmo ser um investidor passivo e pôr o seu dinheiro num index fund. Por falar nisso, não tem mal nenhum, porque ainda no outro dia o Warren Buffett estava a dizer que quem tivesse investido num index fund em, sei lá, 1950, teria tido um retorno. Eu não quero dizer os números porque sou capaz de me enganar nos números, mas era um retorno absolutamente fantástico, porque bastava apostar que a economia americana ia crescer na segunda metade do século XX, que de facto cresceu muito, não é? Para ser bem sucedido, nem sequer era preciso acertar. O que eu posso dizer
O que eu posso dizer é que realmente nos últimos 50 anos, porque isso eu estive a estudar, o retorno médio é 10% ao ano. Portanto, É fantástico, é é fantástico. Isto só para um index fund, correto? só ainda. Pois, isso é fantástico. Portanto, se alguém me dissesse que me garantia 10% ao ano para um investimento, eu aceitava logo de caras, não é? É um retorno fantástico. E isto sem as pessoas terem que adivinhar que ia ser a Apple e a Microsoft e umas outras quantas a ter sucesso. Não é preciso ninguém chegar a esse nível de oráculo. Basta apostar numa economia, no desenvolvimento de uma economia. E isso por si só já é suficiente. Mais uma vez, indo um bocadinho àquela conversa que estávamos a ter há um bocado, existe desigualdade na distribuição de rendimento e da distribuição da riqueza, e há economias de facto que são mais ricas e que crescem mais do que outras. E os Estados Unidos têm sido, sem dúvida, um exemplo aqui, não é? Claro. Mas por acaso é muito, muito interessante a tua postura, porque eu acho que acaba por ser uma grande consequência de quando se é um empreendedor e quando se está a fazer algo que se tem uma paixão e que está a ter até uns bons resultados. Acho que o óbvio é a pessoa querer continuar a investir em primeiro lugar na sua empresa para a empresa crescer mais, parece-me fazer todo o sentido. E em segundo lugar, também me é muito querido o que tu fazes de fazer assim alguns investimentos mais a nível de private equity, porque pronto, realmente acabas por estar envolvido de certa forma, mas também tens essa proteção de estar envolvido, porque estás a trabalhar com pessoas que confias, com pessoas com quem já trabalhaste, se é um conceito que tu gostas, parece-me fazer muito, muito sentido também. Se calhar aproveitava-te só para te fazer mais uma pergunta aqui do ponto de vista dos investimentos. Claro. Alguma aprendizagem ou algum grande erro que tenhas feito que queiras aqui partilhar para as pessoas não voltarem a fazer? Eu pergunto isto, é um bocado, às vezes as pessoas não gostam muito de falar de erros, mas é com os erros que nós aprendemos, portanto, alguma situação que tenhas feito ou tenha acontecido que queiras partilhar às pessoas para não repetirem? Posso, olha, um bocadinho a ver aquilo que eu acabei de dizer agora. Houve um momento em que eu pensei que poderia fazer escolhas de compra de ações com base em intuição, não é? Ou com base em títulos sensacionalistas que via na imprensa ou qualquer coisa do género. Isso, obviamente, mesmo que até dê resultado no curto prazo, eu acho que as estratégias de investimento devem ser pensadas a longo prazo, não é? E isso tipicamente dá mau resultado, não é? Acho que as pessoas, ou de facto, têm tempo para estudar a empresa e conhecimento também, não é? Toda a gente, infelizmente, tem conhecimento para isso, mas tem o tempo e o conhecimento para estudar as empresas e para conseguir, de facto, perceber quais é que são as empresas que estão undervalued, ou então, mais vale, de facto, não arriscar, porque senão, eu acho que a probabilidade de ser bem sucedido deve ser mais ou menos o mesmo que ir ao casino, não é? E jogar entre o preto ou vermelho, não é? Também existe perto de 50% de probabilidade de se ganhar, não é? Mas não quer dizer que as pessoas sejam boas a adivinhar, é simplesmente sorte, não é? E por isso eu acho que é aqui um bocadinho mesmo. Eu acho que as pessoas têm se calhar que se capacitar disto. Há research analysts que dedicam o seu tempo inteiro a estudar empresas, não é? E mesmo eles fazem muitas vezes erros na avaliação de empresas que estão undervalued ou overvalued, não é? Portanto, então como é que será pessoas que têm menos tempo e que têm menos conhecimento, como é que essas serão capazes de fazer um better judgment, não é? Do que pessoas que fazem disto a sua vida, não é? Portanto, é complicado, não é? É muito complicado conseguir ser melhor que o mercado, não é? Acontece, e há muitas pessoas boas nisso, mas não foi certamente por acaso, nem foi por sorte. Aliás, há realmente uma coisa que acontece muito, e tu há bocado falaste nisso, que é muito comum também ver os analistas fazem uma recomendação e depois revêem a recomendação porque a empresa desceu e depois voltam a rever a recomendação porque a empresa subiu. E pronto, e isto também demonstra que realmente, até mesmo no mundo dos analistas,
como tu disseste e bem, são pessoas que passam se calhar o seu dia de trabalho inteiro a fazer análise de empresas, até mesmo esses, muitas vezes o que acontece é, existe um conjunto de biases que eles são enviesados e acabam por cometer alguns erros, porque o que é muito óbvio é que realmente os analistas estão constantemente a rever as suas quotations para cima ou para baixo. Mas muito bem, tinhas dito mais uma coisa muito interessante, mas esqueci-me, queria comentar, mas já me esqueci o que era. Muito bem. E fica aqui a dica de investimento do Tiago, que por acaso eu acho que é muito válida, que é, se vocês não têm tempo para fazer a vossa análise, mais vale não fazerem. E agora já me lembrei daquilo que eu queria dizer, é que realmente as pessoas têm que se lembrar ou têm que perceber que realmente os últimos 3 anos tem sido um dos maiores bull markets que nós temos assistido, ou seja, o mercado tem crescido, tem crescido, tem crescido e estes últimos 6 meses foram 6 meses inacreditáveis, acho que foi dos melhores semestres da história dos mercados. E o que isto significa é que tenham um bocado de cautela, porque é fácil fazer coisas acertadas neste momento, mas o que não significa que quando os mercados mudarem, ficarem menos hyped e com menos bull market, que seja assim. Portanto, às vezes eu tenho um bocadinho de medo porque vejo pessoas que começaram a investir e eu ganhei 40% nisto e eu ganhei 50% naquilo, e depois a pessoa começa a perguntar, mas qual é que é a tua tese de investimento e qual é que é o valor que tu achas da empresa e qual é que é o competitive advantage, e tu vês que não existe uma resposta para isso. E isso para mim deixa-me com muito medo, porque significa que realmente as pessoas estão ali a fazer, como tu disseste, à base da intuição, e é à base da intuição que depois está muito suscetível a erros. Acho que sim, eu acho que as pessoas têm que criar, não é? No seguimento do que estavas a dizer, têm que criar uma metodologia, não é? Têm que criar uma metodologia para determinar se aquele é ou não um bom investimento. Depois deve haver, obviamente, um período em que se faz o teste a essa metodologia, não é? Em que se afina essa metodologia para ter a certeza que essa metodologia dá resultados, não é? E depois tem que ter o tempo para acompanhar não é, a implementação dessa metodologia a várias empresas, porque é certamente uma coisa muito, muito time consuming, não é? Nós, curiosamente, já agora, só mesmo porque estamos a falar do tópico, nós na LGG estamos a lançar agora um Investment Club, porque percebemos que havia várias pessoas interessadas no tema, e então vamos fazer, é obviamente uma coisa não profissional, não é? Mas é mais uma learning opportunity, mas este Investment Club vai servir para nós juntarmos um pool de capital, portanto a empresa entra com determinado capital e depois quem quiser entrar no clube tem que participar também com determinado capital, embora os montantes sejam, obviamente, apenas simbólicos, não é? Mas a ideia é precisamente isso, Daniel, aquilo que estás a fazer aqui no teu podcast, que acho ótimo, é incentivar a discussão, incentivar a aprendizagem e promover a discussão sobre como se deve abordar os investimentos. Eu acho que há sempre aqui uma oportunidade de ganho, como é óbvio, mas mais do que isso, é uma área super interessante e que tem muito para aprender. E por isso acho que todas as pessoas deviam, não é, que têm interesse pelo tema, deviam se envolver de uma forma ou de outra. Muito interessante. E essa iniciativa com a tua empresa é investimentos no public equities, empresas públicas. É, sim, é. Interessante, muito interessante. E pronto, e fica aqui uma forma de criar um team building com a equipa, que eu achei genial. Muito, muito bem, Tiago. Tiago, para finalizar, gostava de só de fazer umas perguntas mais pessoais também para as pessoas conhecerem um bocadinho melhor a pessoa Tiago. Portanto, eu gosto sempre de perguntar livros. Tens algum livro favorito que queiras recomendar? Algum livro que tenha impactado? Olha, há muitos livros que eu gosto. Eu, por acaso, gosto imenso de ler. Infelizmente, agora tenho menos tempo para ler. Acabo por ler mais revistas ou jornais de negócios do que livros. Mas li muitos livros durante a minha vida. Eu, curiosamente, acho que eu tenho um bocadinho a filosofia que é, durante o tempo que é para trabalhar, gosto de estar 100% focado no meu trabalho, mas depois, durante o tempo de lazer, gosto de desligar e de pensar, enfim, tentar me abstrair um bocadinho e ler outras coisas, ver outras coisas, porque acho que é sempre bom nós também conhecermos outros mundos, não é?
E por isso eu acho que se tivesse que escolher um livro favorito, provavelmente escolheria o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que retrata a época vitoriana, retrata os excessos na época vitoriana, a época vitoriana que foi uma época de grandes restrições e até de uma certa discriminação, opressão, não é? Mas os excessos, portanto, quase um bocadinho aqui um conflito, um conflito entre as duas coisas, mas que é um romance muito bem escrito e muito bonito e que aconselho todos a lerem. Espetáculo. Olha, eu pessoalmente não li esse livro, portanto vou adicionar à minha lista. E então, nos poucos tempos livres que tens, o que é que fazes os tempos livres? Como é que Olha, adoro jogar ténis, apesar de estar um bocado enferrujado, mas gosto de jogar. Gosto de ler, gosto de viajar. Acho que viajar é um hobby também ótimo para se ter, acaba por se conhecer muito. O INSEAD, de certa forma, também é uma ótima oportunidade, porque para além da oportunidade de se estudar nos dois campos, uma coisa gira que se faz e que deves ter feito também, é, como são pessoas de muitas nacionalidades, as pessoas depois acabam por organizar viagens aos seus países de origem e levam um grupo de pessoas consigo. Portanto, é a forma de tu conheceres outros países e outras cidades pelos olhos de um local, não é? Então eu fiz uma série de viagens dessas com colegas meus de outros países, em que fui visitar os países deles e conheci os países deles pelos olhos deles, e acho que foi uma experiência fantástica. Pronto, e acho que é basicamente isso, porque de resto também já não tenho assim tanto tempo disponível quanto isso, mas é isso, estar com os amigos e com a Olha, família. a dica que me deste, que eu para o ano que vem, que quando o Covid se calhar estiver mais fácil de fazer viagens, vou realmente aproveitar também a minha network de viciado. Para finalizar, duas perguntas, se me permites, portanto, a nível de aprender, o que é que hoje em dia, como é que algum learning hack que tenhas, digamos assim? Como é que Algum learning hack, mas em termos de quê? como é que De aprender uma... nós estamos em constante evolução, portanto, a minha questão é Sim. mesmo tentar perceber um bocadinho o que é que tu fazes para te reinventares e para aprenderes e para evoluires. Eu acho que a primeira coisa importante é fazermos um bom filtro das nossas fontes de informação. Okay? Antes, há 20, 30, 40 anos atrás, o problema era o acesso à informação. Hoje em dia, o acesso à informação, tipicamente, já não é um problema, não é? O problema até é o excesso, é a abundância de informação. Então, eu diria que o primeiro é cada um tentar perceber quais é são as fontes de informação que lhe interessam e fazer um filtro dessas fontes de informação, não é? Eu tenho as minhas escolhidas e tipicamente consulto sempre as mesmas. E depois, uma coisa que eu particularmente acho que resulta bem é, se estou a tentar aprender alguma coisa nova, é quase um bocadinho uma experiência de imersão, não é? Muito bem, eu quero aprender qualquer coisa sobre este tema, sobre este tópico, então eu acho que então é hands-on e absorver o máximo de conhecimento que puder, ler, aprender, envolver-me o máximo que puder para conseguir, não é? Para conseguir absorver esse conhecimento. Acho que isso é, e depois de calhar um bocadinho o learning by doing, não é? Se alguém está a aprender, por exemplo, um instrumento, certamente que, ou está a aprender uma língua, certamente tem que experimentar, falar, aprender, dar erros, tudo até conseguir acertar, não é? Learning by doing também é muito importante. Pronto, olha, para finalizar, uma pergunta que eu faço assim um bocadinho mais esotérica é, pronto, nós somos aqui uns seres de luz numa constante evolução e gostava de perceber o que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa, seja pode ser espiritualmente, ou a nível físico, ou a nível mental, mas o que é que tu fazes para te melhorares enquanto pessoa? Olha, acho que é uma muito boa pergunta e as pessoas se calhar não pensam nisso o suficiente, porque eu acho que, independentemente das crenças ou fé de cada um, eu acho que existe um certo equilíbrio no universo em que pode não funcionar assim sempre e pode não funcionar assim para todos, mas existe um certo equilíbrio
em que aquilo que tu dás aos outros depois recebes de volta, não é? Seja em coisas más ou em coisas boas, não é? E por isso eu acho que apenas ter apenas ter noção disto, ter percepção disto, de que o mal ou o bem que fazemos a alguém ou ao mundo em geral, depois recebemos de volta. Acho que só isso já é importante para percebermos que nos devemos melhorar como pessoas, como seres humanos, e obviamente tentarmos contribuir o melhor que pudermos para tornar isto um mundo melhor. E pronto, fica assim esta entrevista fantástica com o Tiago Guimarães, que foi tão generoso com o seu tempo e que nos partilhou aqui tanta informação e conhecimento. Tiago, muito obrigado por teres vindo ao podcast e até uma próxima vez. Obrigado, Daniel, pelo convite. Todo gosto meu. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @dani.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.